Estamos a 3 meses de encerrar o ano. E você, já começou a fazer o seu planejamento para 2019? Ainda não? Então você não pode perder o programa com Bruno Santos, professor de gestão da Universidade Celso Lisboa. O Bruno traz dicas incríveis para você se organizar, se planejar e começar 2019 com o pé direito. Está começando mais um Ed Farmácia, não saia daí. Olá, seja bem-vindo a mais um Ed Farmácia. Hoje a gente vai falar sobre planejamento, fim de ano chegando, a gente precisa se organizar, precisa organizar a casa e é super importante que o empresário pare um pouquinho agora nessa reta final e comece a pensar no que fazer. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o Bruno Santos, que é professor de gestão da Universidade Celso Lisboa. Bruno, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vindo ao nosso programa. Oi, Viane, bom dia. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui para falar para o pessoal aí que acompanha o mercado farmacêutico. Bruno, a gente precisa começar a pensar no ano que vem, né? As empresas precisam começar a se organizar. É importante já nessa etapa agora, nesse momento do ano, já pensar em 2019? Olha, Viviane, é fundamental que a gente aproveite aí esse final de ano, né? O ano está terminando, fazer uma revisitação ao que aconteceu nesse ano e já começar a planejar o que vai vir por 2019. Pegar os aprendizados, eu acho que assim, a gente olha o que aconteceu, vê o que fez de errado, o que fez de certo, seria mais ou menos isso? Sem dúvida. O passado é sempre um espaço de aprendizado, né? E especialmente para planejar, quando a gente olha para o que aconteceu no ano de 2018, já aproveitar esse final de ano e começar 2019 já sabendo qual a direção que você quer tomar. Precisa checar metas, objetivos, claro, na hora de olhar isso? As metas e os objetivos, eles fazem parte do processo de planejamento. Eles estão lá no finalzinho, etapa final, né? Quando eu estabeleço detalhadamente aquilo que eu quero atingir. Então, dessa forma, é muito importante que eu visite e identifique se aquilo que de fato eu planejei para o ano de 2018 eu consegui atingir, se fazia sentido aquilo que eu planejei. Às vezes eu superestimo uma meta, algo que não é possível alcançar por recurso financeiro, tecnológico, até humano, ou às vezes eu também crio objetivos muito abaixo daquilo que eu posso. Então esse momento é o momento de pegar os aprendizados para utilizar para um novo planejamento, um novo ciclo de planejamento para o ano de 2019. E o varejo trabalha o tempo todo com metas, né, Bruno? Então essa revisão de metas, de números de dados é super importante, né? Sem dúvida. Uma meta ela precisa ter algum elemento quantitativo que me permita mensurar se eu atingi ou não. O varejo, que está lá na ponta, muito relacionado com vendas direto ao consumidor, é um setor que fundamentalmente precisa considerar essas metas pensando na sustentabilidade do seu negócio. Agora, quais são os benefícios de se planejar agora nessa reta final, há 3 meses de acabar o ano? Quais são os benefícios para a empresa quando ela se organiza antecipadamente? É interessante. Eu lembro do conto da Alice no País das Maravilhas, né? Se eu não sei aonde eu quero chegar, qualquer caminho me serve. Fantástico, é isso mesmo. Então, eu me lembro também. Então, se eu não estabeleço qual caminho que eu quero levar para atingir determinado objetivo, ou melhor, se eu não sei nem o objetivo que eu tenho, fundamentalmente esse caminho aí pode me direcionar para algo não muito positivo no futuro. A gente estava conversando anteriormente, as grandes redes hoje elas têm um planejamento, uma organização já muito bem consolidada e a gente percebe que o varejista, que é aquele da farmácia independente, ainda tem uma certa dificuldade. Você como professor de gestão, você identifica isso assim no empresário que é lá, que tem uma farmácia, 2 no máximo, identifica essa dificuldade de se planejar para o próximo ano, de organizar as metas, os objetivos? É interessante, né? Quando um estudante inicia no ensino superior ou vai fazer uma pós-graduação, ele está em busca de empregos em grandes empresas, em grandes redes. Mas mais de 90% dos empregos estão direcionados para as empresas de pequeno porte. Mais de 50 milhões de pessoas garantem a sua sobrevivência através das empresas de pequeno porte. E
a gente faz um trabalho hoje muito forte com esse olhar. As pequenas empresas também precisam se planejar. Aquilo que acontece nas grandes redes, aquelas boas práticas que são estabelecidas lá, é fundamental que elas sejam trazidas também para as empresas de pequeno porte, desculpa. Pequeno porte. Porque elas, em sua maioria, têm o dono à frente desse negócio e uma visão um pouco restrita. Para concorrer nesse mercado, né, com as grandes varejistas, que inclusive agora vem avançando para o interior, né, é fundamental que eles se preparem. Eu acho que essa questão acontece um pouco porque quando o universitário, né, o estudante sai, ele pensa numa carreira, num plano de carreira. Uhum. E como o mercado ele tem, em sua maioria, pequena empresa, é muito difícil ter um plano de carreira numa pequena empresa. Então, mas como você disse, é o que mais emprega, é o que mais movimenta, né, a economia, é esse pequeno empresário. Agora, falando do planejamento para 2019, é necessário que esse planejamento, só para quem está nos assistindo entender, é necessário que esse planejamento seja escrito, né? Preciso registrar isso para que isso não se perca, né? O que esse planejamento deve abordar, deve conter, o que ele deve trazer de tópicos, Bruno? É muito comum que a gente olhe para o modelo do planejamento estratégico, né? Algo muito elaborado, que uma empresa precisa construir a sua missão, a visão, os valores, e a partir disso ela construir de forma detalhada, chegando até na meta, que é essa última etapa, esse último ponto que deixa claro o que eu quero fazer ali no meu dia a dia. E não necessariamente isso é complexo de fazer, nem todas as estruturas empresariais estão preparadas para construir esse planejamento tão amplo. Eu não entendi, você disse que é complexo ou que não é complexo? Que é complexo. Então, é mais natural que isso esteja dentro das grandes redes e o pequeno empresário não consiga fazer. Mas você consegue dar algumas dicas para ele claro, se virar sozinho, digamos assim? Claro, sem dúvida. Existem modelos mais simples. Eu posso utilizar um modelo que eu estabeleça alguns critérios mínimos, né? O que eu quero atingir, quem é a pessoa responsável por atingir isso que eu desejo, descrever o porquê que eu quero atingir, qual é o prazo, né, que eu tenho estabelecido para atingir essa determinada meta ou esse objetivo, quanto que isso vai custar. Então essas pequenas respostas, né, respostas a essas pequenas perguntas podem ajudar muito o pequeno empresário a se direcionar. E por que é importante você escrever e não simplesmente pensar, refletir? Quando a gente transfere para um papel ou para um documento eletrônico, nós tendemos a criar uma maior relação de compromisso. Eu tomo consciência daquilo que eu estou construindo. E nesse momento há uma tendência que eu tenha que eu empregue maiores esforços na direção desse caminho que eu estou construindo. Agora, esse processo passa por envolver a equipe? Sem dúvida. Como que é? Como que a empresa traz a equipe para esse planejamento? De que forma a equipe pode contribuir com esse planejamento? Olha, sem dúvida, é fundamental que as pessoas que vão atingir, né, que vão se esforçar para atingir esse objetivo e essas metas, estejam envolvidas. Imagina você na sua residência, né? Seu pai propõe uma redução dos custos da sua família, por algum motivo específico, para fazer uma viagem ou por uma readequação à realidade. Qual o grau de comprometimento você tem se você não é envolvido e entende os porquês, por que aquilo está sendo, por que aquela decisão está sendo tomada? Então, ao envolver a equipe, ou seja, as pessoas que vão executar no dia a dia aquelas metas, buscar aqueles objetivos, você cria um maior grau de comprometimento. A pessoa tende a ter uma sensação de pertencimento àquilo e aí ela, teoricamente... Veste a camisa. Exatamente. Né? Aí a tendência é que ela... ideia. Exatamente. A tendência é que ela se sente participante. Imagina quando um operador de balcão lá na farmácia traz uma sugestão para aumentar as vendas. Ele vê aquela sugestão que ele trouxe implementada no dia a dia. Primeiro de tudo, ele pensa que vai ter que dar certo, porque ele trouxe aquela sugestão. Tem o nome dele escrito por trás. Então, a tendência é que ele aumente o grau de comprometimento.
Agora, a gente precisa falar de crise, não tem como não falar de crise, né? A economia, todo mundo esperava no início do ano que 2018 fosse ser um ano muito melhor do que ele está sendo na prática. E isso, claro, interferiu no dia a dia, no desempenho de muitas empresas, né? Algumas fecharam as portas, inclusive. Então, assim, o que eu quero te perguntar é o seguinte: nesse planejamento que ele vai fazer agora, nesse fim de ano, como ele deve pensar, analisar a questão da crise econômica brasileira? Ele tem alguma coisa que ele possa fazer para 2019, já antecipando 2019, mas considerando que vamos melhorar ou não vamos melhorar, a crise vai melhorar ou não? Como que você vê essa situação? Olha, ano de eleição ele é sempre muito turbulento, né? Precisa-se... Muita insegurança, né? Muita dúvida. Sem dúvida. Temos programas de governo distintos que são passíveis de serem eleitos. Isso traz um pouco de insegurança para o empresário. Mas o que nós notamos? Que o setor de varejo farmacêutico é um setor muito resiliente. Ele aumentou o mix de produto, ele começou a empregar modelos de gestão que auxiliam a passar por essa crise sem ser muito afetado. A crise ainda está aí, mas ela também pode ser vista como uma oportunidade. E ainda que o ano de 2019 seja um ano de processo de início de recuperação, existem algumas boas expectativas, né? A gente chegou no fundo do poço, né? Quando chega no fundo do poço, não dá para descer mais, a não ser que você caia. A gente caia. está no fundo do poço, Bruno? Eu acredito que a gente está começando, o poço está começando a encher novamente. Eu fico um pouco assim, tenho medo. O que será que ainda tem alguma coisa pior para acontecer ou para vir? Do meu ponto de vista, eu acredito que não. As medidas que foram tomadas, ainda que sejam bastante duras para a população, elas são necessárias, elas são importantes para que o contexto geral tenha um pouco de estabilidade. Mas voltando para o planejamento, né? Como é que o empresário pensa a crise, inclui essa crise no planejamento dele para 2019? Bom, o que tem acontecido muito no setor do varejo farmacêutico é olhar essa crise como uma oportunidade. Ainda que nós tenhamos uma crise, ainda existem muitos negócios se desenvolvendo. É fundamental que ele considere que 2019 ainda vai ser um ano difícil, mas que ele olhe, né? A gente tem em planejamento estratégico, nós temos uma ferramenta que é a SWOT, que olha para ameaças e oportunidades que estão no ambiente externo e fraquezas e forças que a empresa tem que está relacionado ao ambiente interno. Então, o que o empresário precisa olhar é para isso que está fora, né? Quais são as oportunidades que existem? Existem tecnologias que vêm trazendo a possibilidade de ele tornar a sua gestão mais eficiente. Gestão de estoque, controle de perdas. Inclusive, a gente tem até programas anteriores em que a gente trouxe um pouco dessas novas tecnologias que estão ajudando o varejista na gestão do negócio dele. É bem interessante. Perfeito, perfeito. É muito importante ele fazer uma gestão de caixa bem austera, porque o crédito ainda é limitado. Então, ele precisa tomar todas essas questões que estão no ambiente externo, né? Essas ameaças, como, por exemplo, a redução de crédito para ele manter a operação dele. Ele precisa cuidar aí internamente de uma boa gestão de estoque para não haver desperdícios, para não haver perdas, né? Ali dentro da farmácia, o prazo de validade dos medicamentos, para que ele não tenha perdas. Um estoque constituído com segurança para não estragar os medicamentos, por exemplo. Então, tudo isso tem que ser considerado na hora de ele estabelecer o planejamento dele aí no ano de 2019. Maravilha. Bom, a gente vai encerrar, mas antes eu queria que você desse a sua dica, o seu recado para quem está nos assistindo agora para começar 2019 com o pé direito. Bom, as grandes redes de farmácia, farmacêuticas, já têm uma estrutura muito grande. É muito importante. Como é que eles constroem essa grande estrutura de organização? Eles utilizam, se valem de consultorias, de profissionais que suportam esse processo de planejamento. Para o pequeno varejista, é muito importante que, sempre que possível, caso ele não esteja apto para realizar a gestão, realizar um planejamento,
e é fundamental acompanhar esse planejamento ao longo de 2019, que ele busque algum profissional que possa auxiliá-lo, que possa ajudá-lo nesse processo. E que não veja isso como um custo, mas sim como um investimento que é oportuno, né, que provavelmente vai ajudá-los a não ter uma série de perdas que podem acontecer ao longo do caminho. Então, faça uso do conhecimento que está disponível, tanto aqui na Ascoferj, como em outras oportunidades dentro do mercado, que vai ser fundamental para evitar algumas perdas que podem acontecer pelo caminho. Educação continuada, né, Bruna? Isso é sempre importante, né? Sempre fazer um curso, fazer um MBA, procurar um tempinho para se capacitar. Perfeito, né? Sem dúvida nenhuma. O conhecimento nunca é demais. Muito obrigada. Obrigado a você, Foi ótimo. Igualmente, prazer. Até a próxima. Você, obrigada pela sua audiência, obrigada por ter assistido até agora. Antes de ir embora, inscreva-se no nosso canal. Se você gostou desse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, isso vai ajudar a manter o canal aqui vivo. E a gente espera você no próximo programa. Obrigada, tchau, tchau. Raindrops fall